Rapaziada, bora dar uma olhada aqui, cara, no especialista, né, falando sobre o estádio do Flamengo. Por que o estádio do Flamengo não saiu até hoje, né? Vamos dar uma olhada nesse corte aqui, lá do Flow Podcast, né? Então, bora? Sou de meio bilhão. É Muito dinheiro muita grana, entrando muita por grana. vender de jogador. E aí uma coisa pra falar sobre o Flamengo é, assim, o negócio do estádio, né? Porque no final da outra gestão, numa tentativa ou não de reeleger os amigos lá, eles fizeram esse movimento de comprar o terreno do estádio, conseguiram as autorizações no governo, porque isso é muito difícil, né? Ter toda essa... Porque para você construir o estádio, né, tem que entender que não é só ter dinheiro e fazer. Precisa de muita coisa e muita coisa política, muita autorização. Pô, cara, você quer construir um outro andar na casa que é sua, você vai ficar um ano pra pedir alvará, tá ligado? Então imagina fazer um estádio, um negócio que muda a estrutura da cidade naquele pedaço, é um bagulho colossal. E desde que o BAP assumiu... Eita porra, caiu aí, Moisés. Não fui eu. Não. Desde que o BAP assumiu, não foi mais falado sobre o estádio. As informações que saíram por aí, né, na época e tal, é que a diretoria atual entendia que era uma dívida que o Flamengo não queria fazer agora. Tanto que aumentou os prazos, né, porque assinou lá com a prefeitura e tal, pediu para aumento de prazo para a construção desse estádio, não sei o quê. Aí, duas coisas que eu queria te perguntar. Primeiro, você acha que o torcedor quer ter o estádio, óbvio, mas você acha que financeiramente é uma boa pro Flamengo fazer isso? E que problemas que o Flamengo poderia ter financeiro se resolvesse fazer esse estádio no prazo que estava previsto aí? Eu entendo o motivo de não querer ficar no Maracanã, tá? Porque... É um negócio horrível, né? É assim, é um baita estádio, é um estádio que gera receita, é um estádio comercialmente viável, mas é um estádio que tem as suas ingerências políticas que são incômodas. É um estádio que você tem que dividir com o Fluminense, que também tem uma relação que às vezes é boa, às vezes não é tão boa assim. Tem negociações que devem ser, né, incômodas para o dia a dia, enfim. E chega um momento que você não quer emprestar o estádio para o Vasco consegue na justiça, enfim. Quem está certo, quem está errado, não me importa muito nesse caso. A gente está vendo pelo ponto de vista do Flamengo, o Flamengo não quer estar lá, eu entendo o motivo. Agora, construir um estádio colocaria o Flamengo num risco financeiro muito alto. Porque a gente tá falando de mais de bilhão de reais. Você tá falando de uma conta de bilhão de reais. E é uma conta que, assim, ninguém consegue fechar ela com facilidade. O Atlético acabou de construir o estádio, e é um estádio que o Atlético vai pagar durante muito tempo. O Corinthians construiu o estádio e ainda não pagou. E vai levar tempo para pagar. Por quê? Parte você paga com patrocínio, parte você paga com cadeira cativa, que você vende antecipadamente, não sei o que lá. Tá bom, só que essas receitas aqui, você vai ficar sem elas depois, durante um tempão. Aquele custo de construção que você acha que vai ser 800 milhões, na vida real, é 1 bilhão e 200. O Atlético mudou pra caralho. A gente vai é falar sempre disso. assim. E você não arrecada nada enquanto tá construindo, isso são anos, né? Não arrecada nada enquanto constrói. Depois, aquela conta de receita e custo do estádio, ela não é tão fácil de ter uma sobra. Porque a principal receita do estádio é a bilheteria. E a bilheteria você já tem ela. Você não considera ela como uma receita extra. Por que você tem de novo? Você tem estacionamento, alimentação e bebida, você tem as lojas, você tem outras coisas que você coloca no negócio estádio. Coisa em volta do Tudo, estádio. a esplanada, os shows, né? Enfim. Então é um negócio muito arriscado de se fazer quando você não tem alguém para pagar a conta, para fazer sozinho, né? O que o Rodolfo Landim demonstrava é que teria algum tipo de investidor, teria como fazer uma SAF do Flamengo, vender 25% dessa SAF e usar esse dinheiro para... Se for por esse caminho, talvez faça sentido. Você quer vender 25% do Flamengo para usar esses, sei lá, 400, 500 milhões de reais para construir o estádio, para pelo menos construir o começo, e aí, tá bom, aí pode ser que a conta feche. Só que só simplesmente assumindo uma grande dívida assim, é um risco muito grande, porque você vai chegar num ponto em que você vai ter que escolher. Eu vou pagar o estádio ou eu vou comprar jogador? Exato. Então acho que pode fazer o estádio. Entendeu? Porque o torcedor, óbvio que a gente quer o estádio, mas a gente quer ganhar também. E a gente entende que a gente precisa de jogador. E você nunca vai tomar a decisão de que você não quer jogador. E a galera tá de boa com o Maracanã, não é que a galera tá insatisfeita. Exato. Os torcedores, Exato. no caso. Assim, o Atlético Mineiro está satisfeito com o estádio? Provavelmente sim. O estádio é ótimo de ter, dá liberdade comercial, dá um monte de possibilidade, dá orgulho de ter um espaço seu. Só que dá também uma conta para pagar que vai levar 10 a 15 anos. E durante esses 10 a 15 anos você vai ter problemas esportivos, porque a conta você vai ter que tirar dinheiro de algum lugar, né?
E isso não é novo. Assim, o São Paulo, quando construiu o Morumbi nos Lá anos atrás, 50, passou por isso, cara. Corinthians, né? Só Tá que passou sofrendo. por isso na época do Pelé, se eu não estou Sim. confundindo as datas aqui, entendeu? Mas pode buscar na história do São Paulo, cara. O São Paulo sofreu muito para pagar o Morumbi. Sim. E ficou sem ganhar na época. Quando inaugura o Morumbi, traz um monte de jogador, começa um ciclo de investimento e volta a ganhar. Então, construir estádio é um problema histórico. É difícil, cara. Pois é. Então, eu acho que o BAP fez muito bem de frear. Não de descartar, mas de dizer, olha... vamos- Porque assim, cara, o que o Flamengo também, né? Cara, parece, vendo esse corte aqui, parece que o Rodolfo Landim era malucaço, né, de tentar fazer esse estádio. Eu fico com a impressão, sinceramente, muito forte de que o Rodolfo Landim, naquele final ali de gestão dele, naquele desespero para eleger o Danche, ele meio que, assim, começou a fazer uma campanha nível populismo total, assim, né? Vou apelar para tudo que eu posso para me manter no poder aqui, assim. Eu fico com essa impressão, não sei se é verdade, mas só pelos cortes que eu vi aqui, pelas coisas que eu já vi sobre essa questão do estádio. Ah, aquele videozinho que eles fizeram lá, as fotos com o prefeito do Rio. Cara, parece muito campanha de reeleição política mesmo aquilo, né? Impressionante. Cara, tipo. Bom. O Flamengo, mesmo quando tinha time só de bagre, já era uma pressão insana que tinha que ganhar, não importa. Mesmo sabendo que não ia, né? Mas o torcedor não tá nem aí. A pressão do Flamengo é um negócio insano. Então, eu acredito que, politicamente falando, ele tancar a não construção do estádio na velocidade que gostaria ou não competir, ele prefere segurar isso aqui. Ele prefere competir, ele prefere ganhar os jogos, porque já é difícil o suficiente. O futebol é muito complexo, né? De você conseguir a vitória. E o Flamengo tem que ganhar tudo o tempo todo, pô. Sabe? Tipo, o único jeito do Flamengo estar em paz é ganhar tudo o tempo todo. Isso não acontece, porque a realidade não é essa. Então, mas a pressão é essa. A pressão é essa. A expectativa é essa. Porque o expectativa Flamengo é essa. é o número 1 de faturamento, o número 1 de é. folha salarial, o número 1 de todos os indicadores econômicos, fora a pressão cultural, o tamanho da torcida, etc. Então, não tem como não ter essa pressão. E aí, quando vai fazer um investimento desse tamanho, tem que considerar que talvez você tenha que tirar o investimento do futebol para colocar no estádio. E isso ninguém vai querer, entendeu? Então, tem que achar uma solução que não envolva isso. Cara, eu fico com a impressão de que o Rodolfo Landim, o Danche ia ser eleito e ele ia falar todas essas coisas também, ele ia frear o projeto, entendeu? Ia falar que não era tão fácil quanto a gente imaginou, não sei o quê. Enfim, pessoal. Mas enfim, cara, é isso. É uma situação complexa aqui, essa situação, né, do estádio. Eu acho que não vai sair tão cedo. O BAP sempre falou com cautela sobre esse assunto, né? Mas é isso, pessoal. Enfim, espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E a nós, tamo junto. Valeu e até o próximo.